dando continuidade, vou colocar um exemplo aqui. Então, nesse exemplo 1, calcular a concentração de uma solução de hidróxido de sódio com um volume de 25 ml, utilizado para titular uma solução de HCl com um volume de 50 ml e concentração de 2,5. Conseguem desenvolver essa questão, pessoal? Considerando, vou colocar aqui só para ficar bem explícito. Considerando que atingiu o ponto de equivalência. E aí, pessoal, como proceder nessa questão aí? Alguém? Vamos ver o chat se alguém se manifestou. Camila? Joseph, tá travando. Internet deve estar ruim. Para mais alguém tá travando aí? Camila, não. Então, Camila, como é que resolve? Lívia? Pablo? Tem praticamente mulher na aula, né? Camila, resolve uma. Tá bom, vamos resolver então. A gente resolve e aí depois você resolve um. Fechou? Aí, calcular a concentração de uma solução de hidróxido de sódio com volume de 25 ml, utilizado para titular uma solução de HCl com volume de 50 e concentração de 2,5. Considerando que atingiu o ponto de equivalência. Então, estou te dizendo que quando eu adicionei aquela solução de 25 ml de NaOH, titulei e atingi o ponto de equilíbrio. Então, quando atingiu o ponto de equilíbrio, quer dizer então que NaOH mais HCl formou o quê? NaCl. Deixa eu fazer diferente, pessoal, porque senão vai ficar perdido aqui. Eu vou só apagar um pedaço e vou anotar os dados da questão aqui. E aí a gente trabalha com todo... Senão vai ficar muito bagunçado. Vou colocar aqui dados. NaOH 25 ml. HCl 50 ml e 2,5 molar. Beleza. Vou apagar agora. Legal. Então, tu precisa lembrar da reação, né?
Como falei anteriormente, tem que saber a reação. Se não souber a reação, você não vai conseguir desenvolver. Então, vamos aplicar a reação aqui. NaOH mais HCl vai formar NaCl mais H2O. A reação acontece de 1 para 1 para 1 para 1. Simples. Estaquiometria de reação. Acabou. Então, pela proporção de massas e lei das proporções constantes e Lavoisier, a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. A do HCl é 36,5 gramas por mol. Preciso saber o resto aqui? Não. Isso aqui, para mim, nesse momento, não vai me interessar, porque eu estou trabalhando relação em NaOH-HCl. Você sempre vai ter que estabelecer uma relação entre dois. Pode ser entre dois reagentes, um reagente, um produto, os dois produtos. Mas para que você consiga montar uma regra de 3. Então, a tua ideia sempre vai ser aqui o quê? Montar uma regra de 3. Ok? Para que você consiga, então, estabelecer relação. Porque a regra de 3 nada mais do que é uma relação de proporcionalidade. Então, eu estou te dizendo que a cada 1 mol de NaOH, eu tenho 40 gramas. E a cada 1 mol de HCl, eu tenho 36,5. O que isso significa? Então, que 40 gramas de NaOH reage com 36,5 gramas de HCl. E aí eu preciso, então, estabelecer uma relação aqui de proporção para avaliar como é que eu vou, então, aplicar essa regra de 3. O que é, então? Olha só, a gente viu que pela equação de molaridade, é massa dividido pela massa molar vezes o volume. Ele já me deu a molaridade, que é 2,5, isso para HCl. A massa eu não sei. A massa molar é 36,5 e o volume é 50 ml, só que eu preciso transformar para litros. Então vai ficar 50 dividido por 1.000. Vai ficar o quê? 0,05 litros. Ok? Vezes 0,05 litros. Então, a massa de HCl presente aqui nesse volume com essa concentração é o que? É 2,5 vezes 36,5 vezes 0,05. Tá? Então, a massa de HCl é o que? Alguém consegue calcular aí? Não, vou calcular aqui, rapidinho. Calcular essa calculadora simples. 0,5 vezes 36,5 vezes 0,05. Dá 4,5625. Tá? 4,5625 gramas. Beleza. O que isso quer dizer? Que naquela solução que eu estou titulando com NaOH, eu tenho essa massa. Então, essa massa vai entrar bem aqui, ó. Para eu estabelecer uma regra de 3. Por quê? Porque para 40 gramas de NaOH, eu preciso de 36,5 de HCl. Para 4,5625, eu vou precisar de quanto? De X. É isso? Então vai ficar, você faz agora aquela multiplicação, né? Vai ficar 36,5 vezes X é igual a 40 vezes 36. Opa! 40 vezes 4,5625. Então, teu x é igual a 40 vezes 4,5625 dividido por 36,5. Então, teu x é igual a quanto? Vou fazer aqui rapidinho para vocês. Faz aqui, por incrível que pareça, deu certinho 5. 5. Não é isso? Sim. 5 gramas.
É essa a resposta que eu quero? Não, o que que eu quero? Eu quero a concentração, né? Eu quero a concentração. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui. Consigo. Beleza. O que eu quero aqui, vou dar aqui, tá? O que eu quero, qual a concentração do NaOH? Aí a gente já viu isso, né? Que é a molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Qual é a molaridade? É o que eu quero achar, que é a concentração. A massa é a massa que a gente achou, que é 5 gramas. Qual é a massa molar do NaOH? 40. E qual é o volume lá da solução? Era. Nem lembro agora. 20, 50? não, 25. A de NaOH era 25. Então vai dar 0,025. Então a molaridade vai dar quanto? Quanto é que dá aí, pessoal? E o 1. É isso? Sim, também deu o meu. 1 molar. Tranquilo? Deu para entender aí? Alguém está com dúvida? Alguém? Dúvidas? Não? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Professor, Diga. não dá 5, não. Porque Ah, sim, professor. Eu também ia perguntar. 40 vezes você multiplica 0,025 é 1. Aí nisso, 5 5 Ah, dividido dividido tá. por por 1 1 é é 5. 5. Então tá errado só essa divisão, né? Ao final é porque não foi feito Sim. só a multiplicação aí embaixo. Aí isso Ah, dá tá. 1, Tá, beleza. tá? Ajustamos. Tranquilo. Obrigado. Então é 5, é isso? Isso. Por isso que eu faço aqui na minha científica, que olha, isso aqui, tá vendo? Eu desenhei tudinho aqui, ó. E deu 1. Tá vendo aí? Também tava achando estranho, mas ele disse que era 1, né? Tranquilo. Então é 5. Beleza. Deu para entender? Sim. Deu. Eu? Então, vamos lá. Então agora eu vou passar uma para vocês resolverem aí, pode ser? Pode ser. Aí vocês resolvem. Vou dar uns 10 minutinhos aí, que é o tempo que eu vou pegar uma água aqui, que eu não peguei água. Tá? Então deixa eu pensar aqui na questãozinha rapidinho para vocês resolverem. E eu tô passando essas questões porque aí vocês vão precisar na hora que eu passar as atividades, vocês vão ter mais um conhecimento sobre.
Aí, pessoal. Solução de HCl foi titulado com NaOH com concentração de 3 molar. Sabendo que o volume de HCl é de 50 ml e utilizou-se 25 ml de NaOH, calcular a concentração do titulado, ou seja, qual é a concentração do HCl, tá? Tentei resolver aí rapidinho, tá bem fácil, parecida com a outra, e a gente já retorna. Vou só desligar o áudio aqui, vou desligar o áudio e deixar a questão para vocês visualizarem, tá?
E aí, pessoal, tranquilo? Não estão aí? Já foram dormir? Resolveram, pessoal? Tá, professor, tô tentando aqui. Quem foi que falou? Quem foi que se manifestou? Eu não prestei atenção. Não consegui Foi eu, verificar. professor, tô tentando aqui fazer, tá? Tô achando, Ah, tá. procurando aqui Tranquilo. massa molar aqui. E aí, mais alguém? Cadê o Pablo? Só tá em imagem aqui? Tudo certo agora. Estamos aqui, só um instante. Tranquilo. Um 1,5 grama mol? Não sei, não resolvi. Mas pode ser que sim. Vamos ver. Mais alguém chegou nesse valor? Essa tá mais fácil que a outra. Eu acho, né? Vou resolver ela aqui. Vamos lá, aí vocês acompanham, tá? Vamos pegar os dados da questão. Então, os dados são NaOH, 3 molar de 25 ml, do HCl 50 ml. Aplicar a mesma ideia da última questão, você precisa desenhar então a equação química, ou também reação chamada de reação estequiométrica, HCl mais NOH, formar NaCl mais H2O. Tranquilo? Então, 36,5 de gramas, né? 40 gramas. Isso aqui a gente não precisa porque eu não estou trabalhando com nenhum produto na minha questão. Ok? Então, qual a ideia aqui? Aplicar a molaridade. Vou botar aqui o primeiro passo. A calcular a massa do NaOH. Então vai ficar molaridade igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Eu Então tenho vai ficar... dificuldade em fazer esse cálculo, professor. Passe, explique bem que eu tô com dificuldade, tá? Tá. Qual seria a sua dificuldade assim mais específica para eu entender que aí eu consigo delinear aí como é que eu vou abordar? É porque eu tô sem a calculadora e fica complicado para mim resolver. Ah, não, mas se for só por causa da calculadora, a gente fazer no celular. Mas você tem alguma dificuldade em relação às equações ou como aplicar As as equações? equações. As equações também. Tá? Eu vou Então, prestar bastante atenção agora. Tá? certo. Em relação às equações, não tem outro jeito. Ou você anota ou você grava, tá? Não tem como fugir disso.
Como dá para anotar, então eu sugiro você anotar todas as equações, concentração, diluição, e quando precisar consultar ou tentar gravar e relembrar, tá? Isso é uma questão de prática também, que você vai conseguir, ao longo do tempo, já saber qual equação aplicar. Aqui a gente aplica de molaridade porque ela é a equação que trata de concentração, né? Então, concentração molar, toda vez que você vê então, uma concentração molar, você já sabe que vai aplicar essa concentração. Por que eu aplico ela? Porque é através dela que eu tenho o dado mais importante que eu quero extrair aqui, que é o que? A massa de NOH, não é isso? Que é o que eu preciso, essa massa de NOH. Tá? Tem outro jeito? Não, porque com os dados que a questão me dá, a única equação nesse momento que eu posso aplicar é a de molaridade, tá bom? Então, para achar essa massa de NOH que está participando da reação, correto? Por que eu preciso, então, achar essa massa? Porque quando eu faço uma titulação, é nessa titulação que eu observo que há uma proporção, a gente falou de Proust, né? Há uma reação de uma proporcionalidade, que ela diz para mim que é de 1 para 1, correto? 1 para 1 aqui. Por que eu esqueço esses produtos? Porque para analisar o que a questão pede para a gente, ela não fala nada de NaCl, não fala nada de H2O, então nesse momento eu não preciso me atentar para aquilo que está saindo na reação, apenas para o que está entrando. Mas eu sei, como foi visto anteriormente, que nessa proporcionalidade é 1 mol de HCl para 1 mol de NOH. Aí, para você que não lembra de massa molar, porque isso aqui é massa molar, né? Esse item bem aqui, ó, massa molar. Aí você não lembra de massa molar. Esses dois emissões aí, emissão, massa molar, ele é, então, a soma das massas atômicas, ok? Ele é a soma das massas atômicas. Onde essas massas atômicas você vai achar onde? Onde é que eu acho, pessoal, essas massas atômicas? É na tabela... Na tabela periódica. Exatamente, tabela periódica. Só relembrando aí, né, para que se alguém ainda tiver dificuldade nesse sentido, não fique nenhuma dúvida. E aí, sabe-se então que a massa atômica do H é 1, a do Cl é 35,5 e quando você soma, você chega em 36,5. A do NaH é porque a do oxigênio é 16, a do hidrogênio é 1 e a do sódio é 23. Quando você soma tudo isso, você chega em 40, né? Então, é basicamente isso. Só que, como ela diz, né, a massa molar ela é grama por mol. Quando você tem essa relação aqui, ela significa o quê? Que a cada 1 mol eu tenho tantas gramas. É o que a gente está aplicando aqui. Por isso que a gente corre, então, para esse cálculo de massa através da molaridade, porque ela é a equação que vai mostrar para a gente, então, qual a massa presente na solução, porque foi aquela solução de NaOH a 25 ml, né, com 25 ml, a 3 molar, que reagiu com HCl para atingir o ponto de equivalência. O que isso quer dizer, então? Quer dizer para mim que nessa amostra de NaOH eu tinha massa suficiente para reagir com a massa presente nesses 50 ml de HCl para atingir um equilíbrio. Só que essa massa presente nesse determinado volume significa também que eu tenho uma concentração, que é aquilo que eu estou pedindo para você. Tá? Então, aplicando a equação de molaridade, eu vou apenas substituir os valores. A molaridade ele deu para a gente, né, que é 3 do NaOH. A massa é o que eu quero achar. A massa molar é 40 e o volume é 25 ml, que dá 0,025. Então, a massa é igual a 3 vezes 40 vezes 0,025. Tudo isso é igual a 3 gramas.
Não é isso? E 40 vezes 0,025 dá o quê? Dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Beleza? Tranquilo até aí? Segundo passo é estabelecer uma proporção. Porque como é que eu vou avaliar essa relação? É através de uma proporção. A própria equação química ela me dita uma proporcionalidade. Qual é essa proporcionalidade que eu estou observando lá? É que para cada 36,5 gramas de HCl, eu vou ter que reagir com quanto? 40 gramas de NaOH. Essa é a base. Não muda, pessoal, não muda. Isso é regra, né? É por isso que você consegue estabelecer as proporções. Porque se você for fazer essa reação, é isso aí. Você precisa de 36,5 para 40. Não muda para sempre, né? Forever, never, até você morrer, a reação vai acontecer assim. Você precisa misturar nessas proporções para que você desloque a reação para o equilíbrio. Beleza. Só que na minha reação, para eu atingir o equilíbrio, eu só trouxe 3 gramas de quê? De NaOH. Né? Nessa minha reação aqui, só foi 3 gramas. Só que eu tenho essa proporção. Porque ela vai reagir com o X. Se eu mantenho esse equilíbrio, quer dizer então que ela vai ter na proporção 1 para 1, massa, por aí vai. Então, se 36,5 reage com 40, X reage com 3. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 40 vezes X é igual a 36,5 vezes 3. Então, X é igual a 36,5 vezes 3 dividido por 40. Quanto é que dá isso aqui? Alguém resolveu aí? 2,7375. 7375 gramas de HCl, né? Isso. Beleza. A questão parou por aqui? Não, porque não foi isso que foi solicitado. O que foi solicitado? A concentração da solução de HCl. Então, o terceiro passo a ser desenhado aqui, né, na resolução da questão é, propriamente dito, calcular a concentração, né? Quando vocês verem essas chaves aqui, é colchete, na verdade, né? A concentração do HCl, significa concentração, tá? Como é que calcula a concentração? Então, molaridade é massa dividido pela massa molar vezes o volume. A molaridade é a própria concentração que eu quero achar. A massa foi a massa que a gente achou anteriormente. 27375. A massa molar é 36,5 vezes o volume, que é de 50, não é isso? 50 ml. Ou 0,05. Que dá quanto? Alguém calculou essa molaridade aí? 1,5. 1,5 molar. Espero que todo mundo tenha encontrado. Então, essa é a concentração da solução de HCl. Beleza? Tranquilo até aí? Espero que deu para entender, dado para entender. Isso aí você faz no laboratório, né? Você pega, então, a bureta, você vai lá, primeiro você prepara as duas soluções, uma de HCl, uma de NaOH, geralmente o professor já deixa uma solução com uma concentração conhecida para ele, né, e desconhecida para os alunos, e vocês pegam essa solução, preparam uma solução de HCl ou de NaOH, depende de quem vai ser o titulante ou o titulado, e aí você faz a titulação e tenta determinar essa concentração que você deva chegar à mesma concentração na qual o professor já estabeleceu naquela solução padrão utilizada para avaliar se foi efetuado ou não com maestria fiscal. Tranquilo? Acho que deu para desenrolar essa parte aí de
ponto de equilíbrio tranquilão, né? Eu acho que é uma das primeiras aqui, né? Construção de curva padrão, mas tratamento de dados a gente vai trabalhar, mas eu acho que essa parte essencial aqui é mais essa equilíbrio químico aqui, e depois a gente vai entrar então na próxima aula nessa determinação da constante de equilíbrio, para a gente falar também de cinética, falar dessa reação com cromato e reação de óxido e redução, que tem que lembrar lá de oxidação e redução, espero que os senhores lembrem. Então, eu vou até anotar aqui, para a gente não esquecer. Eu vou enviar até domingo, ou até segunda, tá? Mas antes da próxima aula, uma lista de exercícios, ok? Ok. Com equilíbrio e titulação. Aí, olha só, nessa lista já vou mandar também, possivelmente, alguns exercícios sobre constante de equilíbrio, tá? Eu vou mandar nela um conteúdo para vocês já lerem, e a atividade para vocês tentarem resolver. Porque quando chegar na próxima aula, vocês não cheguem cruz para a gente desenvolver. Porque isso é conteúdo que vocês deveriam ter pelo menos uma base, e já que a gente consiga evoluir com mais qualidade a próxima aula. Beleza? Aí eu vou mandar isso. Tentem resolver a lista de exercício para entrega até a próxima semana. Aí, dependendo do dia que eu enviar, eu dou uma semana aí para que vocês entreguem, tá tranquilo? Tranquilo. Alguém tem dúvida? Não, eu não. Tranquilo, então, pessoal. Então, a nossa aula ia até 18 horas, mas aí eu vou dar essa meia horinha aí para vocês darem aquela descansada, tá beleza? Beleza. Fechou, então. Próxima aula, não esqueçam, quinta-feira, aula síncrona, não tem semana síncrona para nós. Outra coisa, vocês têm algum dia na semana que vocês não tenham horário vago? Tipo assim, um horário livre aí que a gente possa utilizar? Olha, dia de sexta a gente não tem aula, se eu não me engano. Dia de sexta, à É. tarde, né? Tá, então beleza. Porque aí, como dia de sexta eu dou aula só à noite, é até melhor. Eu vou ver possivelmente pra gente marcar aula. Não para amanhã, porque amanhã tá muito em cima e eu preciso organizar aqui para ficar bem bacana a aula. Mas eu acho que para a próxima semana a gente deve ter aula na sexta-feira. Vocês têm representante? Sim, é a Lívia. Lívia? Eu vou mandar meu contato aqui no chat, aí ela anota aí, depois manda uma mensagem, porque eu preciso, tipo assim, se eu não gosto de avisar em cima da hora, vamos dizer assim, quinta-feira, falar assim, amanhã vai ter aula. Às vezes o cara já marcou um compromisso, como a gente está à distância, e vocês têm realmente não tem aula, então não tem como eu cobrar, mas para que vocês fiquem cientes com antecedência e a gente não se enrole e que todo mundo possa participar. Beleza? Beleza. Então tá. Olha, a forma de avaliação, não esqueça. Frequência. Se o aluno não vier, para mim, assim, para mim não tem problema nenhum, né? O problema fica com vocês. Mas vai perder aí o andamento do conteúdo, tá? Aí corre atrás. Então, sugiro que não falte. E as atividades. Atividade, prova, trabalho, o que tiver aí, resolvam, entreguem o quanto antes puderem, dentro do prazo, para que não fiquem prejudicados. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, pessoal. Então, até a próxima semana, a gente vai conversando. Qualquer coisa, eu falo para a Lívia montar um grupo, põe todo mundo lá e todo mundo já fica ciente de tudo. Beleza? Ok. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Professor, o senhor fez chamada? Não tem frequência, tá? É só as atividades da forma de avaliação, tá?
Ah, tá ok. É porque a minha internet caiu aqui e travou tudo.